pessoal, meu nome é Thiago, tenho 32 anos, sou casado, tenho uma filha e sou aqui de São Paulo, Zona Sul, Jardim Ângela, quebrada Jardim Ângela. Eu tô vindo contar para vocês como eu adquiri uma dívida de R$1 milhão e como eu tô fazendo para pagar essa dívida, né? Em 2020 eu descobri o mercado automotivo e desde então eu venho empreendendo nesse mercado, o mercado de repasse, né? Então eu compro e revendo carros todos os dias. E nesse mercado eu venho amortizando essa dívida, né? Venho diminuindo. E eu queria mostrar para vocês as minhas dificuldades, porque com uma dívida de R$1 milhão não é fácil, né? Pressão psicológica, família, pressão das pessoas te cobrando. E eu queria mostrar um pouco para vocês do meu dia a dia aí, como eu estou fazendo para pagar essas dívidas. Desde muito pequeno eu nunca consegui guardar dinheiro, então eu sempre fiquei devendo, sempre ficava devendo alguma coisa, sempre tinha uma dívida, sempre tive dívida de cartão de crédito. Pô, acho que com 20 anos eu já tava com o nome sujo. Hoje meu nome é limpo, mas com 20 anos eu já tive o nome sujo com cartão de crédito, e enfim. Com 18 anos eu financei uma moto sem trabalhar. Caraca. Então eu sempre fui uma pessoa que sempre gastei mais do que ganhava. Eu sempre quis ter coisas que eu ainda não poderia ter. Esse foi o primeiro ponto que eu tenho certeza absoluta que isso foi uma questão minha que impactou bastante por gerar essa dívida, né? Porque não foi assim do dia pra noite que eu tô devendo R$1 milhão. Foi acumulando. Entendeu? Foi erros que eu fui tomando no decorrer do caminho. Tanto que eu só fui descobrir o impacto dessa dívida em 2020, quando entrou a pandemia. Eu lembro que... Mas você chegou a abrir negócio ou não? Alguma coisa do tipo? Abri. Você abriu negócio? Tive CNPJ, que quebrou. Eu tentei vários... Mas era do quê? A empresa? Na verdade eu tinha participação só, que foi um comércio que a gente abriu, tinha participação, mas outra coisa que gerou bastante minha dívida é que assim, eu fui pra caminho errado, né? E aí eu não sei se isso pode sair no vídeo. Foram caminhos que eu tomei que gerou essa dívida também. Porque assim, eu sempre fui descontrolado, mas eu sempre soube fazer muito dinheiro. Eu sempre ganhei. Tipo assim, eu fazia dívida, mas eu conseguia pagar. Era um jeito de eu até me energizar para ir atrás de dinheiro. Sim. Então eu fazia uma dívida, mas eu corria para pagar. Entendeu? E assim, isso ia até gerando confiança das pessoas, né? Porque hoje minha dívida, 90% da minha dívida é com agiota, não é de banco. Então eu tinha confiança das pessoas. Hoje pra você pegar dinheiro alto na rua, a pessoa tem que confiar em você. Sim. Então eu gerava esse tipo de confiança para as pessoas. Então até porque eu ganhava muito dinheiro, entendeu? Mas você gastou R$1 milhão ou foi acúmulo de juros? Aí eu gastei muito mais de R$1 milhão. R$1 milhão foi a dívida que ficou. Caraca. Gastei muito mais. Você já tinha pago o restante? Aí sobrou R$1 milhão foi assim, eu vou te falar como que fiz a conta. Em 2020, no carnaval, eu tava no cruzeiro. Eu cheguei do cruzeiro, eu já tava meio mal já, porque já tava rolando algumas coisas, mas eu fui pra curtir, que foda-se. Aí quando eu voltei do carnaval, entrou a pandemia. E aí eu tive que ficar trancado dentro do apartamento. E aí nessa época que eu descobri que eu tinha R$1 milhão em dívida. Foi porque eu fui sentar para fazer conta, foi quando eu entrei em depressão, foi na época que entrou a pandemia. Aí você descobriu que você estava devendo R$1 milhão? Porque eu já não conseguia mais ligar meu telefone, toda hora que eu ligava meu telefone tinha gente me cobrando. Nossa. Eu já tava com várias parcelas atrasadas e enfim. Foi aí quando veio o baque de, pô, tô devendo tudo isso, o que eu vou fazer? E aí pandemia. E aí eu tive uma grande virada que eu também, aí eu não sei se vai poder vir, porque em 2020, de 2019 para 2020,
eu fiz uma promessa que não ia fazer mais coisa errada, né? Então eu lembro como se fosse hoje, de 2019 para 2020, dia 31, na virada, eu ajoelhei e fiz uma promessa que eu não ia fazer mais coisa errada. E aí foi que eu me vi sem saída, porque eu sempre fiz algum trambique para ganhar dinheiro. E aí... É mais fácil, né? Era mais fácil. Eu sempre dei um jeitinho, entendeu? De ganhar um dinheiro rápido pra pagar até mesmo, tipo, tem essa dívida, ia lá e cobria. E isso foi uma chave, porque eu falei, eu não posso mais fazer coisa errada. Pra trabalhar, pra ganhar 3 mil de CLT, eu não vou conseguir. Como que eu vou pagar uma dívida dessa pra ganhar 3 mil reais? Quase impossível. E aí foi o meu momento, o meu pior momento, que eu fiquei em depressão, pandemia, não tinha dinheiro, os outros me cobrando. E aí, tipo, também teve a questão que tava todo mundo desesperado na pandemia, então todo mundo cobrando, não tinha o que fazer. Eu falei, vou cobrar. E aí eu não conseguia ligar o telefone. E aí eu fiquei trancado lá, a pandemia, tipo, uns 3 meses. Fiquei um mês, assim, sem falar com ninguém, até que minha mãe conseguiu ir lá pra ver. Tipo, eu já tava, tipo, 2 semanas sem tomar banho, com a barba grande. Eu só descia pra pegar comida no iFood e subia de novo. Caraca. Aí foi... Aí depois que foi passando, a pandemia foi diminuindo, aí que eu fui voltando. Eu tive a ajuda do Danilo também na época, o Danilo me ajudou bastante. O Danilo teve uma época que abriu tipo assim, o Covid, tipo, abriu assim, tinha a questão lá amarelo, vermelho e tal. E aí o Danilo tava trabalhando de home office e o Danilo morava na Giovanni. Voltou pra lá de novo, ele morava nesse condomínio, eu morava na Carlos Caldeira. Meu apartamento era lá. Aí ele ia lá pro meu apartamento, a gente conversava, trocar ideia. Foi quando eu comecei a voltar pra ver se eu ia dar um jeito na minha vida. Essa época. Essa foi a pior época. E aí eu nunca imaginei que eu ia vir pro repasse. Nunca imaginei que eu ia estudar marketing. Tipo assim, foi fluindo, tipo, as coisas foram acontecendo. Rodei muito, tipo, eu tinha quando eu decidi de parar de fazer coisa errada, um pouco antes eu trabalhava com compra de ticket, né? Você já trabalhou registrado? Já. Você recebia ticket? Não, ticket não. Refeição, alimentação, essas coisas, sabe? Sim. Aqueles cartãozinhos do Alelo. Já. Isso. Já recebi. Quando eu saí do banco, que eu trabalhei no banco, aí eu comecei a comprar Trabalhou no banco? Trabalhei no Santander. Quando eu saí do banco, que eu era CLT, aí eu comecei a comprar esses tickets. Essas casinhas que você ia no centro assim pra vender o ticket. Pra vender o ticket. Aí eu pedia as maquininhas e comprava do pessoal. Tipo, aí o pessoal vinha. E você tirava um lucro? Tirava um lucro. Não, dava um bom dinheiro. Só que é ilegal, né? É ilegal. É ilegal pra duas pessoas. Dois lados, Tanto pra eu que tô comprando, quanto pra quem tá vendendo. Pra quem tá vendendo. Só que assim, o famoso, tipo, é uma das coisas do jeitinho que eu ajeitava pra ganhar dinheiro. Entendeu? E por muitos meses esse dinheiro me ajudou. Porque eu ainda recebia um dinheiro mensal dessas. Porque como eu já tinha uma carteira de cliente fixa, então caía o benefício das pessoas, as pessoas já descontavam, então eu tinha uma porcentagem disso. Então eu comia com esse dinheiro. Aí eu decidi sair de São Paulo, porque tipo, a pressão tava muito grande. Falei, eu preciso estudar, preciso arrumar um jeito de me virar. E ainda eu tinha esse dinheiro que caía. Aí eu decidi sair de São Paulo. Aí foi quando eu fui a primeira viagem foi para o Espírito Santo. Eu comecei a estudar marketing digital, comecei a estudar dentro de casa. E aí eu encontrei um pessoal na internet, tipo assim, que queria fazer o pessoal queria morar junto e trabalhar na área digital. Aí eu fiquei um mês num apartamento. Sim. Com a molecada de 20, 18 anos. Que tem até vídeo no YouTube, não tem? Como que era o nome do negócio? Não, esse aí é a Mansão Herb The Hero. Você foi pra 2. Isso aí foi no Rio de Janeiro. Eu tava no Espírito Santo, fiquei um mês lá com esses meninos, que aí eu comecei a fazer tráfego pago, eu aprendi tráfego pago nessa época. Aí de lá eu saí e fui
pro Rio de Janeiro, que quando eu conheci o Michel e Lau, eu fiz um reality show lá de como faturar 100 mil reais em 30 dias. Foi quando eu descobri que eu falei assim, meu, tem como ganhar dinheiro honesto. Tipo, eu vi várias pessoas ganhando, tipo assim, do meu lado, trabalhando de casa, ganhando 100 mil reais por mês. Eu falei, não, eu preciso aprender isso. Só que na época virou uma epidemia esse negócio do mercado digital, né? Sim. Tráfego pago, curso. dropship, curso. E eu tentei fazer todos, mas nenhum engrenou. Mas eu aprendi o tráfego pago, que eu falei, meu, eu preciso Vai servir de alguma coisa. Vai servir de alguma coisa. Foi quando eu conheci o mercado do automotivo, entendeu? E aí eu usei o tráfego pago ao meu favor para fazer captação, que hoje a maioria dos lojistas não sabe fazer, não tem noção. Pode contratar uma agência, mas realmente não tem noção de como fazer e não sabe nem configurar um gerenciador de anúncio. Perde a oportunidade, né? Perde a oportunidade. E aí foi aí que foi começando a engrenar as coisas.